Continuando o último dia da campanha. A palavra é linguagem de fé. O serviço. Serviço que trará o nosso galardão. Amém? Glória a Deus. Quando dedicarmos nossos dons ao serviço, ao próximo, estamos retribuindo o amor e a graça que Deus nos deu. Amém? E por meio desse serviço que os cristãos colocam em prática os ensinamentos que o Senhor Jesus ensinou através da palavra. Então nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Assim como Jesus fez, como Ele serviu, nós também vamos aqui para servir. Glória a Deus. Eu queria saber essa palavra lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Assim como nessa igreja, nós sempre recebemos o desafio de nós crescermos, o desafio de nós estudarmos, fazermos o IV, fazermos o Cefap, para nós treinarmos, nós estudarmos e capacitarmos, e através da nossa capacidade, capacitarmos outras pessoas também para servir a igreja. Amém? Olha o que fala em Tiago 2, 14. Está assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aqui, apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago falando, que a fé, se continuar lendo, vocês vão ver que fala assim: a fé sem obras, ela é morta. Então não tem como eu ter fé sem ter as obras. Que se eu, com as obras, eu mostro a minha fé, se eu tenho fé ou não. Não é isso? Se você continuar lendo a palavra, vai dizer isso. Quer dizer, pela minha fé, eu vou usar a servir as obras, que eu preciso fazer as obras. Amém? Eu sou salvo pela graça, com certeza. Sem a graça, eu jamais seria salvo. Sem a graça, todos nós teríamos condenado ao inferno. Então, pela graça, Jesus veio, desceu na terra, pagou o preço de sangue por nós, coisa só Ele poderia fazer isso, mas ninguém poderia pagar esse preço por nós. Ele pagou o preço. E agora, cabe a nós agora a servir, a crer, ter fé, fazer as obras, mostrar a nossa fé, através das nossas obras. As atitudes nossas falam muito mais alto que as palavras. Às vezes você vê a pessoa falando bonito, uma pessoa boa, uma pessoa que fala, Você, nossa, que pessoa boa, Mas você vê as atitudes, não mostram nada disso. Então você vê que a pessoa, muitas vezes, às vezes sem falar nada, ela prega muito mais que aquele que fala muito. Porque pelas obras, pelo que ela faz, pelas atitudes dela, ela demonstra o quanto ela tem fé, e o quanto ela faz a obra, ela prega através das atitudes. Amém? E nós temos que dar exemplo nessa terra. Nós como cristãos, nós temos que ser transformados. Quando nós viramos um cristão, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós tomamos a atitude de entregar nossas vidas realmente a Ele, e passar pelo batismo nas águas, confessando Ele como Senhor e Salvador, tem que haver a transformação de vida em nós. Amém? Porque se eu era uma pessoa ruim, uma pessoa má, pessoas fugiam de mim, as pessoas que fugiam de mim, que não gostavam de mim, elas têm que ver a diferença em mim. Porque não tem como eu pregar a palavra, não tem como eu trazer uma pessoa para a presença de Deus, se eu não der o exemplo. Se ela não gosta de ficar perto de mim, como que eu ganho ela para Jesus? Por isso precisa a transformação de vida em nós. Amém? Vamos ler bastante a palavra hoje. Eu gostaria de ler lá em Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Vamos ler bastante hoje a palavra, para nós entendermos quando Jesus ele quer que nós servimos a Ele. Está assim, Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem a autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem ou menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa, ou o que serve, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês
como que os serve. Jesus falando para os discípulos, ao contrário do que acontece no mundo de hoje, no mundo nós vivemos aqui, o maior é aquele, o patrão, o maior é aquele a autoridade. Mas aqui está falando que é o contrário, o maior é aquele que serve. E Jesus veio, ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, desceu nessa terra para servir a nós. Você consegue entender isso? Entender que o Deus Todo-Poderoso desceu na terra para servir? Ele não veio para ser servido? Jesus, o que ele fez? Ele lavou os pés dos apóstolos. Isso é uma situação de humilhação. Quem que lavava os pés das pessoas? Era o escravo. O escravo lavava os pés do patrão, do dono dele. Antes, quando ia dormir, o escravo tinha que ir lá lavar os pés para ele deitar para dormir. Humilhação. E Jesus, ele fez o quê? Lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo. Tanto é que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Não, você não vai lavar meus pés. Não, eu não posso permitir que o senhor lave meus pés. Jesus falou que para ele, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro pensou bem e falou, não, então lava até o inteiro, lava até a minha cabeça. Jesus falou, não, você está santificado já, você precisa só lavar os pés só. Mas Jesus precisava mostrar para os apóstolos o que eles teriam que fazer também, servir, passar por humilhação. Na palavra fala assim, que aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhar não é aquele que for humilhado não, mas se ele que se humilhar, esse sim será exaltado. Mas por quem que eu vou ser exaltado? Por Deus. Porque eu não tenho que esperar nada deste mundo. Eu não tenho que esperar nada dos homens para me exaltar, para que eu seja exaltado. Mas quem vai me exaltar é Deus. Um exemplo, eu gosto desse exemplo, meus filhos sabem disso. Por exemplo, muitas vezes a gente quer servir, fazer algo para Deus, de repente até na igreja, ou fazer uma faxina na igreja, de repente eu trabalho mais que todo mundo. De repente eu vejo que todo mundo está relando, mas eu estou lá trabalhando, de repente eu vou reclamar porque eu fiz mais que os outros. Ou até mesmo no trabalho seus, vocês vão reclamar para o patrão que você está trabalhando mais que o outro não está fazendo nada, eu estou trabalhando mais que ele. Muitas vezes fazemos isso, é natural, é na nossa carne fazer isso. Mas o exemplo que eu dou é assim, quem é destra aí? A maioria é destra, né? A maioria é destra. Mas tem uns canhotos aí, que é muito pouco, são mais ou menos 10% que é canhoto, mais ou menos. Mas o cara que é destro, o braço direito trabalha muito mais que o esquerdo, não trabalha? Muito mais. Mas, por acaso, o braço direito reclama pro esquerdo, que ele está trabalhando pouco? Reclama? Não, né? Não reclama. Eu estou fazendo um trabalho lá em casa, pesado, muito pesado, isso que eu estou fazendo lá. Não tem quem faça, então eu mesmo faço. E o direito está pegando pesado. E o esquerdo está mais tranquilinho. De repente eu troco de braço para ver se, né, dá uma aliviada no braço direito. Mas o esquerdo, ele é descoordenado. Então eu tenho que voltar para o direito de novo e sobrecarregar o braço direito. Mas o direito não está reclamando. Porque eu que tomo atitude, eu que decido o que ele faz. E ele não reclama. E nós a mesma coisa. Nós como irmão, seja com quem for, onde nós estivermos, nós temos que fazer a mesma coisa, não reclamar. Porque quem Deus é quem dá a honra. Se você está fazendo além do que você faz no seu trabalho, continue fazendo. Porque se o homem não te honrar, Deus vai te honrar. Porque se você está fazendo algo além do seu trabalho, com certeza você está pronto para ser promovido. Mas se você não for promovido naquela empresa, alguém lá fora vai ver o que você está fazendo. E vai te chamar, ou vem trabalhar para mim, porque eu vou te dar o cargo maior daquilo que você faz lá. E Deus te honra. Amém? Ele pode usar homens para te honrar, ou até Ele mesmo pode te honrar. Glória a Deus. Nós precisamos imitar a Jesus Cristo. E Paulo disse assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então podemos imitar a Paulo ou podemos imitar Jesus. Que tanto faz, porque a Paulo imitava a Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa, temos que imitar a Jesus. Primeira coisa, ser humilde. Ter humildade. É difícil ser humilde? Às vezes é. Sabe por quê? Porque o próximo agora é ter autoridade. Agora, ser humilde e ter autoridade ao mesmo tempo é difícil, né, João? Conciliar as duas coisas. Você ter uma autoridade e ao mesmo tempo ser humilde. É difícil. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter essas duas coisas. Ter autoridade, você ser um patrão, por exemplo, você ser o dono da empresa, seja o que for, e você ter humildade, assim como um empregado, ou até mais do que ele, se possível. A terceira agora,
ter poder. E para conciliar as três coisas, de ser humilde, ter autoridade e ter poder. Mas Deus quer que você tenha as três coisas. Como que eu vou ter poder? Buscando poder. A palavra diz buscar esse poder, buscar o meu poder. Que Deus quer te dar poder. Para quê? Porque sem Jesus você não faz nada. A palavra fala assim que Jesus ele é a videira. E sem Jesus nada podemos fazer. E nós precisamos de poder, porque Deus deu poder para nós fazermos a obra dessa terra. Para nós sermos luz dessa terra. Fazemos as obras dele. Com o poder dele, não o meu. Porque quando ele me honra, me dando poder, o que eu faço? Lá em Apocalipse fala que eu tenho que devolver a honra a ele. Então eu recebo o poder de Deus e eu devolvo a ele a honra, porque a honra é dele. Porque eu não sou nada. Eu sou fraco, eu sou nada. Mas Jesus me faz forte. Jesus me dá autoridade para lutar, né, no mundo espiritual. E a quarta, que é ter resultados diferentes. Tudo isso que eu faço, na humilhação, no poder, na autoridade, eu preciso ter resultados diferentes. Como assim? Eu preciso levar a salvação, eu preciso levar a cura, libertação, transformar vidas e eu preciso, por último, de tudo isso que Deus fizer através das nossas vidas, eu preciso arregimentar. Porque não adianta a pessoa chegar do mundão, toda destruída, e eu vou lá, eu prego a palavra, eu levo a salvação para ela aceita Jesus, transforma, tudo mais, aí ela é curada, ela é liberta, transformada pelo Espírito Santo. De repente eu não dou a regimentação para ela, eu não sou o pastor, né, que eu vou arregimentar a ovelha, porque se a ovelha ficar desgarrada, o que acontece? Ela se perde. Ela se perde. O que eu preciso fazer como pastor? Nós, né, todos nós podemos ser pastores, de cuidar de uma ovelha, que seja uma ovelha que seja, aquele que chegou na igreja, cuidar dela, arregimentar ela, para que ela não se perca, até que um dia ela passa também a arregimentar, aí ela se torna forte, amém? Então todos nós podemos ser o pastor para mesmo de uma ovelha, traga uma pessoa, cuida dela, até que ela venha se tornar forte, até que ela vai ser uma ovelha forte, que ela se torne até um pastor, amém? Glória a Deus. Nós não temos que estar somente na igreja. Nós temos que ser igreja. Porque é muito fácil nós sermos igreja aqui dentro. Ser igreja dentro da igreja. Mas como é que eu sou igreja lá fora? Eu preciso ser igreja lá fora. Eu preciso continuar sendo igreja lá fora. Porque lá realmente que eu vou ser testado. Lá que virá as tentações deste mundo. Lá que Satanás vai estar lançando as setas dele com força sobre a minha vida. As tentações estão lá fora. E eu preciso continuar sendo igreja lá fora. Fazendo o quê? Servindo. Continuar servindo. Não só servindo a igreja, mas servindo lá fora, para mostrar as obras. O ímpio, por exemplo, ele vai ver em você algo diferente. Ele vai ver que você serve, que você é uma pessoa que representa Cristo nessa terra. Para que ela possa olhar para você e ter o desejo também de ser transformado, assim como nós fomos transformados pela palavra, amém? A dádiva mais preciosa que recebemos depois da salvação é o servir a Deus. Então, assim, é um privilégio da igreja nós servirmos a Deus. Podemos servir ao nosso Deus, amém? E o servir nos dias de hoje está fora de moda, sabia? Tem um estudo que fala assim que 10% das pessoas fazem 90% do serviço. Entendeu o que eu falei? 10% das pessoas fazem o serviço de 90%. E os 90% fazem o serviço de 10%. Isso é o geral. Só pesquisar para você ver como é que é. Está errado, não está? Mas infelizmente é assim. Que tal você fazer parte dos 10%? Ou mudar essa história aí, né? De 100% fazer o 100%. Fica maravilhoso, perfeito. Mas se não for possível fazer isso, tenta fazer parte da minoria, que é o que faz a maioria, que servir. Seja qualquer coisa, não só na igreja, não só servir a Deus, mas fazer em qualquer área, no teu trabalho mesmo. Deus pode te honrar e glorificar, você pode glorificar a Deus no teu trabalho, fazer um trabalho bem feito. Porque você faz um trabalho mal feito no teu trabalho, o patrão vai olhar para você e fala assim, esse cara é um péssimo trabalhador. Daí ele sabe que você é um cristão, mas ele não é cristão ainda. O que vai acontecer? Você vai desonrar o nome do Senhor Jesus, através do seu trabalho.
Então honre a Deus em tudo que você fizer, seja o que for, nos teus estudos, no teu trabalho, em casa, com os amigos, seja onde for, honre ao Senhor Jesus. Amém? Quero ler mais uma palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, 11, está assim, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Jesus está falando aqui, através de Paulo, que ele designou várias funções, vários dons, né? Pastores, mestres, apóstolos. Está faltando alguns aqui que ele não falou, que é diácono, obreiros e muitos outros. Está designando para quê? Para que nós venhamos a ensinar os santos. Quem que é o santo? É o povo da igreja. O povo está chegando, o povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador e está lutando contra o pecado, você já é um santo. Assim como Paulo chamou as igrejas do povo santo. Ele quer usar cada um de nós para isso. Ele quer dar dons para você. Aí tem um dom aqui de evangelista. Talvez você não seja mestre, você não seja pastor, você não seja apóstolo, né, você não seja, né, nenhum das que ele falou aqui. Mas você, com certeza, você vai receber o dom de evangelista. Que é um dom que todos nós temos que ter. Evangelizar, falar do amor de Jesus. Não falar só do amor, mas falar das misericórdias e falar da justiça de Deus. Porque Deus é justo. Enquanto nós estamos na terra, nós recebemos as misericórdias, né, e o amor de Deus. A hora que nós saímos dessa terra, partimos para outra dimensão, outra vida, aí vem o quê? A justiça de Deus. Aí que o negócio pega. E aí você serviu a Deus, você obedeceu a palavra, você foi santo, aí muda a situação. E nós temos que falar também da justiça, porque a justiça ela vem. Que não só falar do amor, falar do amor, da misericórdia é maravilhoso. Deus é misericordioso, Deus é amor, e fala só nisso. Não, peraí, eu tenho que falar da justiça. E essa é a função da igreja, fazer isso. Não espera que o anjo vai descer do céu, vir nessa terra e falar da palavra. Não vai, o anjo não faz isso. A função do anjo é trazer revelação, trazer resposta de oração, né? Falar o que vai acontecer, mas pregar a palavra, essa é a função da igreja. Amém. E todos somos servos, do pequeno até o maior, seja quem for. Quem que é o menor aqui da igreja? Sabe quem que é o menor aqui da igreja? Não é quem acerta, alguém arrisca falar quem que é o menor aqui da igreja? Vou falar para você quem que é, ó. Tá aqui do nosso lado aqui, ó. O bispo é o menor aqui. Quem que é o maior? O maior aqui está chegando, quem não conhece nada, está visitando hoje a nossa igreja. Esse é o maior. Então toda atenção para ele. Ele tem que ser, né, ele tem que ser recebido nessa igreja, bem recebido. Amém? Então quanto maior você for, mais responsabilidade você tem diante de Deus. Mais cobrado você vai ser. Amém? Então, esteja preparado para isso, para aqueles que querem subir, querem ter cargos, querem ser um diácono, ser um missionário, ser um pastor, ser um bispo. Prepare-se, que quanto mais será dado, mais será cobrado. Mas também uma coisa, mais gradão você vai receber, se você fazer a obra bem feita, amém? Glória a Deus. Vou ler aqui, ó, Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Uma palavra, um versículo bem pesado. Está assim, ó, Jeremias 48, 10. Está assim: maldito o que faz com negligência o trabalho. Vou ler um versículo ali na tela. 48, 10. Os olhos de Israel já não tinham escurecido por causa da velhice. Não, está em Gênesis. Jeremias. Jeremias 48, 10. Está aqui, ó. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Olha lá. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Né? Mas volta um pouquinho, só para ver o comecinho a versão. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Essa é a versão mais conhecida. Maldito se você fizer a obra relaxadamente, mal feito. Aí no finalzinho pega pesado, porque fala assim da espada, né? Maldito aquele que não derramar o sangue. Por quê? Porque aqui é uma profecia para os moabitas. Deus está virado com aquele povo moabita.
Porque o Deus tinha um povo separado? Tinha, o povo de Israel é um povo separado, mas tinha profetas em todos os cantos da terra. E Deus levava a palavra assim para todos os povos. E Moabe estava um povo rebelde, e Deus estava a ponto de mandar assim, igual fazia lá, na época de Davi, né? Mata todo mundo, elimina esse povo, vê que esse povo está perdido. E está nesse nível, então obedecer, seja o que for. Hoje nós estamos pela graça, hoje mudou tudo. Hoje não tem mais essa, né, de guerrear em guerra e ter que matar, eliminar. Não tem mais isso, mudou. Né? Hoje a justiça de Deus ela prevalece. Tinha uma nação aí que não tem um que salva lá, com certeza vai descer um meteoro lá e vai destruir tudo. Mas se tiver, a palavra lá em Abraão fala, né? Abraão conversando com Deus, com os anjos, falando assim, mas se tiver 5, se tiver 10 lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Se tiver 10 lá, eu não destruo. Mas tinha 4 lá que houve uma intercessão de Abraão. E Deus tirou aqueles 4 para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus é justo, é justiça. Essa é a justiça de Deus. Amém? Então, está preparado para obedecer, seja o que for. Muitas vezes a obediência a Deus, ela vai pesar um pouquinho para nós. Mas obedeça. Porque só a vitória é bênção para nossas vidas, a obediência. Mesmo que ela seja um fardo, talvez um pouquinho mais pesado, que Deus não dá um fardo mais que nós possamos carregar. Ele não dá. Ele vai dar um fardo sempre que nós possamos carregar, com certeza. Pode ter certeza, o que Ele te mandar você fazer, o que Ele te designar você fazer, vá lá e faça na obediência. Faça porque Deus vai te dar vitória, Ele vai te capacitar, amém? Glória a Deus. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Falando voltando um pouquinho do versículo anterior, né? O médico, ele estuda, capacita quantos anos? 6 anos de estudo e mais 4 anos de residência e uns 10 anos que o médico ele estuda e capacita para salvar em termos, né? Porque salvar a vida, né? E nós que levamos a salvação de almas, a salvação eterna, que é levar a palavra. Você acha que você vai se capacitado assim com piscar de olhos? Ah, Deus me escolheu, então eu já estou capacitado. Não. Nós também temos que nos capacitar. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que ler, eu tenho que pedir ao Espírito Santo me dar o discernimento da palavra de Deus. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que buscar conhecimento da palavra, eu tenho que fazer algo. Eu não posso simplesmente ficar ali um tempinho, eu tenho 2 meses na igreja, Deus me capacitou, já sou um capacitado para levar a salvação. Não, eu tenho que me capacitar também, assim como médico, estou 10 anos, você não precisa estudar 10 anos, né? Mas você tem que buscar todos os dias direção de Deus para fazer a vontade dEle, para ser servo nessa terra, amém? Então todos os dias temos que fazer o esforço de buscarmos direção de Deus, principalmente a leitura da palavra. Pelo menos, no mínimo, ter a lida da Bíblia uma vez inteira, no mínimo uma vez inteira. Tem um estudo aí, eu até fiquei assustado com esse estudo, sabe? Será que é verdade? Não sei. Lá fala assim que 50% dos pastores não leram a Bíblia inteira ainda. Eu acho estranho, né? Tomara que seja mentira esse estudo. Mas vamos lá. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Você vê Jesus falando aqui, se você fizer só aquilo que é designado você a fazer, você é inútil, porque você fez só aquilo que mandou você fazer, faça isso, você faz só aquilo. Não, Deus quer que você faça mais do que você é designado a fazer. Vai lá, o Davi recebeu uma missão lá de 100 prepulsos de filisteus, e foi lá e conseguiu 200. Que tal você dobrar a meta? Você recebeu uma meta, ganha esse mês 2 almas para Jesus. Que tal você ganhar 4? Você fazer só aquele que é designado? Eu vou lá faz essa faxina aqui. Vai lá, faz mais, limpa o teto também, faz alguma outra coisa a mais. Jesus está falando, você é inútil, você fizer só aquilo que foi designado, para que você venha fazer. Então seja servo, de verdade, fazendo além daquilo que foi designado a fazer.
É a palavra que está dizendo, não sou eu. Amém? No final, todos nós vamos prestar conta a Deus. Ele vai avaliar o nosso serviço. Deus vai avaliar nós no final, lá no juízo. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Está assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então está falando aqui, está bem claro. Todos nós vamos prestar conta ao nosso Deus. Quando? No juízo. Você tem que falar da justiça de Deus. Falar só do amor, da misericórdia. Fala da justiça. Né? E depois lá no dia do juízo, é onde Deus vai pedir as contas, né? Falei, vamos ver as contas aqui que você fez, vamos ver os dons que eu te dei, o que você fez com os dons, com os talentos que eu te dei, se você me serviu, se você obedeceu, como que foi. Aí você vai ter desculpinhas para Deus, vai falar o que para Deus? Estava muito ocupado, precisava trabalhar, ou precisava me divertir um pouco, né? Só trabalho, tem que me divertir um pouco, não deu tempo de fazer as obras, ou desfrutar as bênçãos que o Senhor me deu. Falava, Deus, o Senhor deu tantas bênçãos para mim que eu tinha que desfrutar e não deu tempo de fazer a sua vontade, de servir o Senhor. Nossa, você desculpa para Deus? Eu esperando me aposentar primeiro, porque eu vou aposentar, aí eu vou servir a Deus com vontade mesmo, que eu vou ter tempo para servir a Deus. Não. Nós servimos a Deus em todo lugar. Você serve a Deus no teu trabalho, na tua faculdade. Sirva a Ele onde você estiver. Sirva de verdade. Seja um cristão mesmo, um cristão de verdade. Na faculdade, com certeza, se você for um cristão de verdade lá na faculdade, você vai ser perseguido lá, com certeza. A palavra fala assim que felizes aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então, sinta feliz por ser perseguido. E quando eu sinto a perseguição por ser cristão, eu tenho que ficar feliz. Embora venha uma chateação para a gente, não é? Dependendo de quem nos perseguiu, mas não. A palavra diz que eu tenho que ser feliz por isso. Então, vamos ser felizes por sermos perseguidos. Glória a Deus. Amém? Mateus 10, 42. Nós seremos recompensados daquilo de tudo que nós fizemos nessa terra. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Mateus 10, 42. Está assim: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Se você der um copo de água para quem está necessitado, você vai receber a recompensa por ter dado um copo d'água. Você imagina se você fizer muito mais do que isso. Que um copo d'água é simples demais de fazermos, um copo d'água. Quem está com sede, me dá um copo d'água. O que custa um copo d'água? Não custa nada. Abre a torneira lá e tira um copo d'água e dá. Você vai ser recompensado por, imagina, você fizer as obras, você pregar, você se deslocar até um outro lugar, você gastar gasolina, pegar o teu carro e ir até lugar, abrir várias células, e olha, eu sei o que Deus vai fazer para nós. E Deus, Ele começa o galardão dele aqui na terra. E você imagina lá no céu, que nós vamos receber de Deus, por fazer as obras. A intenção nossa de fazermos obras não é essa, de receber o galardão. Mas pode contar com o galardão, que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. E não posso encerrar uma palavra dessa sem ler lá em Apocalipse 22, 12. Projeto, por favor, Apocalipse 22, 12. Por favor. Apocalipse 22, 12. Está assim, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que Jesus está prometendo para a igreja. E eis que eu venho sem demora. Faz 2000 anos que ele falou isso, falou que está vindo sem demora, hein? 2000 anos. Mas para Deus, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então 2000 anos são 2 dias só para Deus. E Ele está vindo. E Ele vai retribuir a cada um de nós pelas obras que nós fizemos. O galardão, o que é o galardão? Recompensa. Que eu falei para vocês, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele pode dar tanto aqui na terra, o galardão, começar aqui, mas com certeza, o galardão maior está lá no céu. Você acha que todo mundo vai chegar no céu, no reino de Deus, vai ser todo mundo igualzinho lá, né? Vai ser a casa da Coab, né? Tudo igualzinho as casas, né? Não vai ser não. Não vai ser não.
de acordo com as suas obras. Você está juntando tesouros lá no céu. E quando você chegar lá, você fez muito aqui na terra, muita obra, né, foi santo, lutou contra o pecado, pregou a palavra, ganhou almas para o Senhor. Chega lá, vai ter um tesouro, você não tem ideia. A palavra fala que nós vamos reinar com Jesus. Reinar sobre nações. Não sei explicar o que é isso. Que nações são essas? Mas pode ter certeza. Chegamos no céu, você vai receber aquilo que você fez. Então, a salvação é pela graça. O galardão é pelas obras. Amém? Eu queria contar um testemunho que aconteceu hoje. Eu não posso passar esse curso sem contar esse testemunho. Aconteceu hoje, agora às 6h15 da tarde. Minha filha, a Luá, tu não conhece ela tem 4 anos de idade, fez 4 anos no mês passado. Ela tem uma experiência ali, ela tem várias experiências já. Mas eu, como pai, né, antes de eu ser servo na casa de Deus, e ser servo, né, neste mundo também, nós somos servos também de Deus, neste mundo também, para pregar o evangelho, para tirar pessoas do inferno, eu tenho que ser servo em primeiro lugar dentro da minha casa. Então eu ensino a minha filha, né, eu só tenho ela lá, eu tenho uma filha já de 30 e poucos anos já, mas a Eloá que está nos meus braços, né? Então eu ensino ela sempre o certo, eu ensino ela o que é errado, a gente ensina uma coisa em casa, mas a escola ensina outra. Então é uma luta no mundo espiritual. Na escola, esse ano, por exemplo, foi o tema inteirinho, do ano inteiro, foi sobre fadas. Quem tem fadas, não precisa de Jesus. Aquela fadinha tem uma varinha, vara mágica, lá faz o desejo seu. Então quem tem fada não precisa de Jesus. Mas mal sabe que isso é uma mentira. Satanás mentindo, iludindo as crianças. E eu ensino tudo para ela. Tudo para ela servir a Deus. E ela, dos 2 anos de idade, ela tem uma visão aqui. Eu estava sentado ali para com a coluna. E ela com 2 anos de idade, ela olhou fixamente para um lugar, por nada, assim, para mim era por nada, né? Mas para ela não era nada. E ela olhou fixamente e começou a falar assim para mim: papai do céu, ela viu Jesus aqui. Você vê a bênção, a glória que foi naquele momento, que ela estava vendo Jesus. Quem me dera ouvir Jesus, né? Eu nunca vi, vou ver ele um dia, em nome de Jesus. E hoje, o que aconteceu? Hoje ela chegou na escola, quando ela chega na escola, ela quer brincar com os cachorros. Aí ela vai para fora e fica brincando. Depois vai preparar o banho dela. E nisso, já às 6h15 mais ou menos, já estava escuro. Eu estava lá preparando essa palavra, estava lendo, preparando essa palavra, sentado lá na sala, e ela chegou: papai, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Quando? Agora, eu vi Jesus agora lá fora. Que jeito que foi? Ele rasgou o céu e apareceu para mim. Ele rasgou o céu assim, depois ele fechou o céu e foi embora. Daí eu chamei a minha esposa para ver, falei: fala para a mamãe isso. Ela falou: mamãe, eu vi Jesus, ele rasgou o céu e apareceu para mim. E Jesus é muito forte, mamãe. Ele é muito forte. Ele rasgou o céu com uma força. Depois ele fechou o céu. Você vê que coisa maravilhosa. A sua filha tem uma experiência dessa. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então, ele precisa servir, ensinar. Né? E primeiro somos servos dentro da nossa casa. Para depois sermos servos dentro da igreja. Temos que ser o pastor dentro de casa, primeiramente. Depois sermos dentro da igreja. Amém? Então eu convido a igreja, né? Ficar de pé. E você refletir um pouquinho, como você tem servido a Deus, como está sendo o seu serviço para com Deus, para com as obras do Senhor. Amém? Eu tenho um ministério de intercessão. É todo domingo, às 18 horas, eu, né, e minha esposa, e parte da minha equipe, e umas escalas que nós temos aqui na igreja, para vir na igreja, interceder pela igreja, todo domingo às 18 horas. E é um ministério pesado, muito pesado. Sabe? É um ministério assim que poucos querem ele. Mas eu decidi pegar esse ministério, porque Deus cobrou de mim esse ministério. Para entrar numa guerra, porque o ministério de intercessão é uma guerra. E se você não tiver revestido de santidade, vestido da armadura, o diabo arrebenta com nossas vidas, para esse ministério. Amém? Eu convido a vocês, é um serviço. Se você tiver disposição de estar aqui domingo às 18 horas, santificado, né, lavado as vestes, vem aqui interceder pela igreja, para a tua família, interceder pela igreja, para Pouso Alegre, interceder pelo nosso Brasil. Venha servir ao Senhor. Faça o serviço, aquele que Deus designar. Fala: Deus, qual que é a minha missão principal aqui? O que eu tenho que fazer, meu Pai? Converse com Deus. Deus tem uma missão para você. Talvez mais, 2, 3, 4 missões diferentes.
Mas se ele tiver uma, ele tem certeza que ele tem pelo menos uma para você. E você venha aclamar a Deus. Eu convido você, está disposto a fazer essa pergunta para Deus, com sinceridade, e querer, Deus, eu quero te servir mais. Talvez você já serve a Deus bastante, mas você quer servir um pouquinho mais. Eu convido que você venha até a frente, até o altar, e se derramar diante do nosso Senhor. Falar para Ele, Deus, eu quero te servir mais. Deus, talvez eu não estou servindo, mas eu quero, me mostra algo para me fazer. Eu quero fazer com amor, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer, Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Não em troca de galardão, mas sim com amor. Amor ao próximo. Assim que nós amamos a nós mesmos, nós temos que amar o próximo, servindo a Ele. E nós, quando fazemos isso, nós estamos fazendo para Deus, demonstrando o nosso amor a Deus, que nosso amor maior é com Deus. Amém? Que você venha se derramar diante do Senhor agora. Clama a Ele, Deus, em nome de Jesus, mostra para mim meu ministério, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Incomoda o Espírito Santo, incomoda, me enche a tua presença, Espírito Santo de Deus. Por seu Senhor Jesus, nada posso fazer, que eu possa estar ligado à videira, para que eu possa dar frutos, e frutos que venham a permanecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.